Agora nós vamos iniciar nosso trabalho, sempre com alguns avisos aqui que a casa dá, que nós temos atividades praticamente todos os dias aqui da semana, menos as sextas-feiras. Palestras e passes todos os dias, né? Geralmente à noite. Segunda-feira, terça, quinta-feira, nós temos trabalho à noite aqui. Começa às 8 horas da noite. No sábado, esse horário das 15 horas. Domingo, 10 horas da manhã. E sexta-feira tem um trabalho que é diferente. Começa às 7h30. É o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, se alguém tiver algum problema desse, um problema na família, pode procurar a casa aqui, o plantão. Tem toda uma assistência nisso. Trabalho social, né? A gente tem um trabalho social que entrega-se cestas básicas. Uma vez por mês tem a distribuição. E aí nós temos a campanha do quilo, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível. E todos os sábados tem a distribuição de lanches nas ruas também, aqui nas imediações. Quem quiser participar também é só procurar aqui o pessoal da casa. E é isso, né? Os recados, plantão de atendimento, quem precisar passar pelo plantão, conversar, é bom chegar mais ou menos uns 30 minutos antes do começo do trabalho. Né? No caso hoje, fica a partir das 2h30, mais ou menos, né? Tá. Então é isso. Hoje, mais tarde, nós vamos ter uma palestra especial aqui na casa, né? Que é às 5 horas da tarde, quem vocês quiserem ficar para assistir. Qual que é o tema? Das Galhas à França, a história do Kardec em várias encarnações, né? Reencarnações, é isso? Aham. Ah, tá. Legal. Maravilha. Vai começar às 17 horas aqui. Então, vamos passar a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Nós vamos nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra a Maria Rita. Só que aí eu vou ficar na ponta do pé. Acho que vai chegar no final, eu vou estar cansada. Tá bom. Boa tarde a todos. É sempre muito bom, muito agradável para nós essa participação mais efetiva aqui, porque todo o preparo que nós fazemos é para o nosso bem. Então é sempre agradável estarmos participando. Na tarde de hoje nós iremos falar sobre um tema do livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro, Emmanuel, foram reuniões que aconteceram em 1959, algumas coisas nessa data, e eles discutiam ou conversavam a respeito de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. No tema da tarde de hoje, que é o caminho da paz, foi perguntado ou foi conversado, não estava lá para saber, mas a respeito da questão 743 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as guerras. Mas não só especificamente vamos falar sobre as guerras, vamos falar dos flagelos em geral. Com frequência regular, acontecem na Terra várias calamidades, que deixam rastros de sangue, de dor, de luto. Do
Os grandes problemas do mundo antigo que assolaram a vida humana, nós podemos lembrar a escravidão, os homens livres que eram vendidos no mercado. Hoje eu digo mais para nós aqui, nós temos no Código Civil a estipulação do que é que nós devemos fazer, daquelas obrigações, daqueles contratos que não foram até o fim, não foram terminados, como é que nós podemos pagar, de que maneira que podemos saldar as nossas dívidas. Mas naquela época, pagava-se com o próprio corpo. E as pessoas não tinham com o que pagar, pagavam com escravos. Olha, eu não tenho como te pagar, leva esse escravo para você. Podemos falar da fome. Ele comenta mais a fome na época das tribos, porque as pessoas não tinham contato umas com as outras e acabavam morrendo de fome porque não tinham com o que plantar. Fala da ignorância, dos desastres morais do desconhecimento, das pestes que acabavam com as populações, dos feridos e doentes que eram cuidados a sangue frio. Nós lemos numa ocasião, faz tempinho, é um livro 100 anos antes da anestesia. Como é que as pessoas eram cuidadas, de que maneira eles faziam as cirurgias. É muito triste. Hoje nós sabemos que existe anestesia que pode nos não tirar totalmente a dor, mas pelo menos você não percebe, não passa pelo sofrimento. Imagine sem anestesia. E era o que acontecia. Emmanuel fala também da imundície, que deixava o planeta no nível dos brutos. Na realidade, a imundície nós vemos ainda hoje. Se nós vamos até 25 de março, ou se nós não vamos, mas a própria televisão mostra a sujeira no meio da qual nós vivemos. É terrível. E nós temos total consciência de que isso só nos traz doença. Mas nós continuamos. Mas Emmanuel está falando exatamente do que acontecia muito. Fala da solidão, que prejudicava o ser humano. E fala, por fim, da guerra. Da guerra que elimina, que destrói a paz. E justifica a crueldade e o crime entre os homens. A ciência dos homens vem liquidando, vem resolvendo todos os problemas em relação ao nosso bem-estar. Então, quando observou a escravidão do homem pelo próprio homem, fez leis justas, sábias, né? E fez surgir também o trabalho como a dignidade humana. Fez surgir a indústria que desfez o primitivismo. A ciência, nós falamos a ciência num contexto geral, mas pode ser a política, enfim, mas a ciência, aquele desenvolvimento do ser humano, fez surgir o comércio e as vias de transporte, acabando com a fome. Porque a partir do momento, isso nós vimos na época das grandes navegações, eles conseguiam ter um local, como eram pessoas de vários locais, eles conseguiram fazer um único local e dali eles recolhiam todas as mercadorias e dali eles iam, através de viagens, levar os alimentos para as pessoas. Tá certo que num primeiro momento era o escambo, a troca. O que nós tínhamos, o que eu tinha, a minha tribo tinha a mais, e o que não tinha, eu ia procurar no outro, e assim era uma troca. Mas depois começou a mercancia, né? A mercância. Os mercantes a fazer esse tipo de transporte e levar para acabar com a fome. A ciência notou os desentendimentos entre as nações e a ignorância. E o que ela fez? Criou a imprensa, oferecendo livros, o telégrafo, o rádio, a televisão. Hoje nós temos a internet, a globalização, aonde rapidamente se fazem as negociações. É claro que a internet, nem tudo que tem ali, nós temos que ter ser bastante críticos, porque nem tudo que está ali é bom. É bom para a gente saber que não é tudo que deve seguir-se, mas foi necessário. É necessária essa globalização, essa comunicação, para que nós possamos o quê?
acabar com o analfabetismo, com a ignorância. Hoje nós não podemos protestar a ignorância de nada. Nós sabemos tudo, sabemos até o que devemos fazer, mas não fazemos. Mas aí não é por ignorância, por desconhecimento, é porque não queremos. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou o quê? A vacina. Olha que maravilha. Erradicando as pestes. Nós vemos todo o trabalho de cientistas como o Pasteur, pasteurizando o leite, tudo para facilitar a nossa existência, para que nós possamos nos alimentar de coisas saudáveis, da maneira mais saudável possível. Emocionou-se diante dos doentes, dos feridos e doentes desesperados e criou a anestesia. Que maravilha. Cresceu a higiene, por incrível que pareça. Nós lembramos da passagem de Jesus e que os fariseus se chocaram com o fato de Jesus não lavar as mãos antes de se alimentar. E é o que Jesus, lógico, sem falar da necessidade da higiene, o que Jesus respondeu? Não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas sim o que sai da boca, porque o que sai da boca sai do coração. Lógico, ele não estava se preocupando, não estava falando que não é para lavar as mãos, ao contrário, mas é que nós tenhamos bons pensamentos, para que nós possamos nos higienizar por dentro. Percebeu também, há uma outra coisa interessante, cresceu a higiene. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com o lixo que nós produzimos. Inclusive pela ciência se diz a quantidade de lixo que cada cidadão produz por dia. Só que onde é que nós não tem infraestrutura para tudo isso? Cresceu muito a população, mas também está junto que a nossa falta de educação. E aí muitas coisas são jogadas em lixões abertos. Então existe uma preocupação muito grande para que nós nos eduquemos, para não jogar lixo nas ruas, para reciclar, mandar para reciclagem o lixo limpo. Para lembrar, só a título de curiosidade, eu estou fazendo um trabalho sobre uma ONG, terceiro setor. Era para que nós pesquisássemos uma ONG, falar sobre o estatuto, a finalidade, a missão, as atividades que ela faz para atingir os seus objetivos, as suas finalidades. E eu peguei o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que era mais a unidade de longa permanência das casas André Luiz que eu gostaria de falar, mas em todo lugar que eu clicava para encontrar o Estatuto Social, caía sempre o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero falar da parte religiosa, eu quero falar da ONG. Só que aí eu tive um pouco de paciência e li o Estatuto. São 3 finalidades. Uma delas é exatamente cuidar de pessoas portadoras de deficiência mental nos seus mais variados graus. E eles, nas suas atividades de 2008, eles têm as de 2009, 2010, mas nessa específica que eu vi, eles têm um Mercatudo, não sei se vocês já ouviram falar. Isso começou em 1959. Inclusive, eles ocupavam, num primeiro momento, onde tem o SENAC, hoje, Novos Voluntários da Pátria. Era ali que eles colocavam todas as coisas que eles recebiam. E foram eles que iniciaram, pelo menos de uma maneira não como está hoje, a reciclagem. Porque eles recebiam comida, recebiam alimento, recebiam roupas e uma série de mercadorias, utensílios que as pessoas não usavam mais. Novos. Então o que eles começaram a ver? O que eles poderiam reaproveitar, reciclar, para poder vender. Começou com eles, assim, pelo que nós temos notícia. Então é muito interessante tudo que foi descoberto, entre aspas, pelos cientistas, pelos médicos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Percebeu também os prejuízos da solidão, o isolamento dos cegos, e o que trouxe? O braille, para que eles pudessem ler, para que eles pudessem se comunicar, e criou também as grandes máquinas.
os navios, os aviões, para que as pessoas pudessem ter a comunicação. Nós temos o celular, hoje mesmo a internet, para que nós possamos estar sempre em contato. Porque apesar da facilidade do mundo virtual, é tão gostoso você ter o contato, você cumprimentar, você conversar. Na data de aniversário, manda-se e-mail, manda-se cartões. Mas não é gostoso você chegar, abraçar? É tudo muito, muito gostoso, muito bom. Mas nós precisamos, o progresso faz parte, mas nós nos afastamos demais das pessoas. Porque é muito mais fácil, só com um clique, você já está no outro mundo, né? No outro lugar. Exatamente. E é tão gostoso esse contato, não é? Esse contato, tanto que os professores falam, não aceitamos plágio, nada de cola copia, porque é tudo muito fácil, né? E o gostoso realmente, eu acho que o mais gostoso é a gente poder conversar, olhar olho no olho, é esse carinho, esse... Mas enfim, a ciência trouxe tudo isso para nós. E na natureza nada se perde, nada se cria. Como é que é? Tudo se transforma. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Mas é justamente, isso faz parte, que é para nós termos o equilíbrio e buscarmos as coisas que fazem falta para nós. Mas nem a ciência, nem tudo são flores, né? Nem a ciência, o comércio, a indústria, a aproximação entre os povos, mesmo que virtual, o trabalho e a higiene conseguem resolver o problema da paz. Pois a guerra, resultado da satisfação das paixões como o egoísmo, o orgulho, de cada um ela inicia em cada um de nós. Aonde? Nos desentendimentos do lar. Continua na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças. Nossa, quanto nós sabemos da história, espíritos que buscavam formar uma raça pura e as atrocidades que cometeu. O orgulho das raças. Só a raça branca, só a raça pura? Mas o que é isso? Nós somos irmãos. Então, todo esse trabalho que a ciência fez, essa evolução, não é suficiente para trazer a paz, a nossa paz. E Kardec, eu estou com Kardec, acho que porque eu falei em Kardec, foi perguntado para Emmanuel justamente a questão 743, se as guerras não vão acabar. Vai acabar sim, quando nós começarmos a praticar a lei do amor, a lei de Deus. Jesus não disse que enquanto não estiverem todos os pingos, em todos os is e jotas, a sua lei não passará? Porque nós temos que cumprir a lei. Então, quando nós ouvimos essas calamidades, esses flagelos, que não só da natureza, os cataclismos, não, existem outros flagelos, exatamente esses que estão ainda dentro de nós. Permita, Senhor, que nós possamos nos livrar da maldade, especialmente a maldade que ainda trazemos dentro de nós. Na intolerância da fé, quantos casos, pelo menos, nós conseguimos ouvir de pessoas que não toleram a presença de outras criaturas por não comungarem do mesmo credo, não seguirem a mesma fé. Foi na Holanda que teve aquela chacina de crianças, porque eram credos diferentes. É triste demais. Nós aqui no Brasil, teoricamente, convivemos bem com várias religiões, pelo menos, mas as pessoas não têm muita... Toleram, mas não é aquela coisa de amor, aquele ecumênico, né? Mas existe todo um trabalho para que as pessoas possam se trocar, não é se tolerar, é trocar conhecimentos, porque cada um tem o seu entendimento. E nós precisamos ter em mente, ter consciência, não só a ciência, consciência de que a melhor religião é aquela que faz mais homens de bem. Não é essa ou aquela, não importa, é Deus. É isso que está em nosso coração. Então, como
está no íntimo de cada criatura, a crueldade, não está fora, não pode ser resolvido por leis externas. A ciência não tem como resolver. Olha Jesus também, né? Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então é todo um trabalho que nós temos que fazer conosco. A paz começa em nós. Nós falamos, nossa, eu queria paz, eu quero a paz no mundo. No final do ano nós costumamos fazer esses votos, né? Ou então quando nós desejamos parabéns também, paz, amor, saúde, tudo de bom. Só que a paz é uma conquista íntima de cada um de nós. Começando como? A aceitar as nossas limitações. Eu não sei tudo. Nem tudo eu suporto. Quando eu conseguir me conhecer, o autoconhecimento, quando eu disser, não, eu posso fazer isso, eu posso aceitar. O Divaldo conta a história que uma pessoa chega para ele e não sei não me lembro o que aconteceu, e a pessoa fala, me perdoe, Divaldo. Ele falou, não posso. Como não pode? Você não é espírita? Sou espírita, mas não posso perdoar agora. Me deixe digerir. Nós temos os nossos limites. Nem tudo nós conseguimos aceitar, mas quando nós começarmos a colocar os nossos limites e trabalhar para sobrepujar, para passar por cima, para transformar, vai começar a nossa paz. Porque nós nos preocupamos demais com o que o outro está fazendo, com o que ele deixou de fazer. Peraí, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que ver como é que eu vou superar essas dificuldades. Transformar o ódio, a raiva e o ressentimento. Nossa, tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala que o ressentimento não só traz para nós doenças de trato difícil, como também diminui o nosso padrão vibratório e as nossas preces não conseguem atingir as criaturas. De tão terrível que é o ressentimento, a mágoa. Que são sensações que só mal nos fazem, né? Para que nós possamos sentir realmente, ter bons sentimentos. E como consequência, começa no lar, na compreensão das atitudes daqueles que convivem conosco dia a dia, sabedores que nós não estamos por acaso reunidos naquele lar. Que nós estamos reunidos com outros espíritos que, por necessidade, que nós nos acertemos. Não é à toa, não é por acaso, existe todo um planejamento, vamos dizer assim, não é determinismo, tem que ser, mas um planejamento para que nós possamos, através da nossa vontade, da nossa compreensão, a compreender. Aí, eu não consigo passar por essa situação, você está me magoando muito, mas eu não vou ter ódio por você. Vamos trabalhar essa situação através do diálogo. Então, começa no lar. Quantas pessoas, Jesus diz no sermão profético, que estarão dentro do lar, pessoas separadas pela sua crença. Meu Deus do céu. Até quando nós vamos continuar nesses cismas, né? Essas separações? Cada um é livre para seguir a crença que desejar. Né? Sem a paz, nós nos angustiamos. E para o sofrimento moral, a ciência humana não tem remédio. Não dispõe de recursos. Por isso, quando Jesus reuniu no topo da montanha, uma multidão, ele fala muito isso, reuniu uma multidão de pessoas no topo do monte, ele desfraldou a bandeira da caridade. E falou para nós, um ensinamento que temos até hoje, das bem-aventuranças. Qual é o nome daquele indiano que fez uma guerra silenciosa, não comia? Mahatma Gandhi. Ele disse que se todos os livros de doutrina desaparecerem da Terra, nós não estaremos perdidos, porque nós temos as bem-aventuranças. Maravilhoso isso. E Jesus proclamou, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mansos não são aquelas pessoas bobas,
caladas, né? Mansos são aqueles que compreendem a sua própria necessidade, a sua humildade, a sua necessidade de aprendizado e compreende, usa a razão e o coração no sentido de compreensão, para que nós possamos ter atitudes mais pacíficas. Porque a guerra começa muitas vezes no pensamento, no campo das ideias. Nós podemos não estar empunhando uma arma, mas pelo pensamento, pela palavra, nós podemos ferir e destruir as pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. A maldade que nós trazemos em nossos corações somente desaparecerá quando nós construirmos efetivamente o reino de Deus em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. E seja feita, meu Pai, a tua vontade, não a nossa, hoje e sempre. Quando nós construirmos em nós esse reino de amor, com certeza nós viveremos em paz. Não nos preocuparemos em ter aquilo que o outro povo tem. Eu quero o teu petróleo, eu quero tua terra. Não, eu tenho que estar satisfeita com o que eu tenho. Eu tenho que usar dessa possibilidade de conhecimento, de conversa, de troca com as outras pessoas para eu aprender. Não para ter o que o outro tem. Mesmo porque eu não sou dono de nada. Nada. E quando nós desencarnarmos, nós só levaremos daqui as nossas virtudes, aquilo que nós conseguimos adquirir com o nosso trabalho. Nada do que é material nos acompanhará. Tudo fica. Inclusive o nosso corpo, aquilo que nós chamamos de nosso corpo. Teremos que devolvê-lo da melhor maneira possível. Então, eu tinha até pedido para deixar uma passagem de Evangelho, de Jesus, que ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai por intermédio de quem ele acontecer. Então a guerra acontece, assolava o mundo antigo e o nosso mundo. E ele já coloca, Emmanuel já coloca, no sentido de que a guerra não é só aquela que eu estou empunhando uma arma, para que nós nos preocupemos com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas palavras. Lembra? O que fala, o que sai da boca é aquilo que está cheio o coração. O único remédio capaz de curar as angústias da vida, a violência e a crueldade, nasce do amor. Esse é o remédio. Que se derrama sublime da ciência, mas da ciência de Deus. É o amor. É isso que vai, o amor no coração, essas oportunidades de existência física, a justiça divina, que vai fazer com que nós extirpemos ou transformemos tudo aquilo, essas sensações que nós ainda trazemos, carregamos conosco, em sentimentos bons. Isso vai demorar? Pode ser. Mas a hora que nós estivermos cumprindo a lei de Deus, nos mínimos detalhes, em todos os momentos da vida, nós estaremos nos distanciando da crueldade, da maldade e da guerra. Eu esqueci de passar. Se eles quiserem fazer alguma pergunta, um comentário, Maria Rita está aqui para... Rita, você comentou que as adversidades das pessoas, a inveja, a orgulho, a vaidade, que levam as pessoas a praticar certos atos que até condenáveis, né, perante toda a humanidade. Mas só, então, isso tem a ver com a maturidade ainda do homem, como digo, o homem universal, a maturidade do homem antes realidades da vida que se apresentam para ele, falta de conhecimento, ou excesso de conhecimento, o excesso de conhecimento de maneira diferente da que seria esperado, e isso causa algumas mágoas, sentimentos, rancores, certo? Pode ser considerado como essa maturidade do homem, nesse caso do desenvolvimento. Na realidade, nós aprendemos com erros e acertos. Só que nós não podemos pretextar mais ignorância.
a imaturidade ainda é mantida como uma desculpa. Eu não fiz porque eu não sabia. Eu não fiz porque o espírito, porque a carne é fraca, nós costumamos dizer, né? Costumamos dizer, só que quem é fraco é o espírito, não é a carne. Né? Imaturidade, sim, no sentido do conhecimento da lei de Deus. Mas, quando Jesus esteve entre nós, ele deixou muito claro aquilo que nós ainda não podemos saber. Muitas coisas eu não poderia dizer-vos, mas eu pedirei ao Pai que enviará o Consolador prometido. O que ele deixou muito claro para nós? A caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não quero sofrer, por que eu vou fazer o outro sofrer? É uma questão de imaturidade? Não, é uma questão de, às vezes, muito de sem vergonhice. Né? Porque nós sabemos o que deve ser feito, mas não fazemos porque não queremos. Kardec pergunta aos espíritos, eu não lembro a questão, até hoje, falo isso constantemente. Até quando o homem vai praticar o mal? Eles respondem, até o momento em que o homem se cansar de receber as consequências do mal que ele mesmo pratica. Porque a hora, enquanto eu for fazendo, não sou eu que estou sofrendo, eu vou fazendo e vai embora. Mas isso atinge a nós. O dedo que aponta é o mesmo que vem para cá. Toda a ação tem a sua reação. Todo ato tem a sua consequência. E quando nós começarmos a sentir, ou continuarmos sentindo essa consciência, eu não aguento mais fazer o mal, porque eu sofro com isso. Então, essa pode ser considerada uma imaturidade, mas hoje em dia não se faz porque não quer. Isso é o que eu acredito. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O despertar dessa consciência, né, que nós estamos trabalhando nos últimos séculos, né, com essa mensagem nova, codificada por Kardec e constantemente a conscientização do homem, tanto encarnado como desencarnado, ele sofre as consequências do seu mal, ele está num círculo vicioso. Exatamente. E queria que em algum momento ele se libertar desse círculo vicioso, na verdade, porque ele já está cansado também desse círculo vicioso. Uma grande parte da humanidade está cansada, quer paz, né? Mas ainda não é a maioria, né? Aqui encarnada e desencarnada. Então, esse é o momento, despertar da consciência, por causa do quê? Que realmente a ação que nós estamos praticando até então não nos leva ao bem, à paz. Exatamente. É todo um trabalho que nós devemos fazer, mas é aquela conhecer as nossas limitações, é o autoconhecimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, nós chegamos à conclusão pelo sofrimento, pela dor. Como diz Maria Eugênia, a dor é inexorável, agora o sofrimento é optativo. Sofremos porque queremos, né? Porque não admitimos, porque somos rebeldes, somos orgulhosos, acreditamos poder fazer tudo e na realidade tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas é uma coisa que vai acontecendo, a evolução. Nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes e estamos muito melhores do que antes. Com certeza, nós não podemos negar isso. Graças a Deus. Mas ainda é todo um trabalho. Nós queremos transformar num mundo de regeneração a Terra, não é? Transformar num mundo de regeneração, ela vai ser transformada. Mas vai depender também da nossa transformação. O cansaço desse sofrimento, dessa dor, dessa miséria. É uma miséria não só física, é espiritual. Porque nós não nos alimentamos só de coisas sólidas, não é? Nós nos alimentamos de energias. Pois é. E como é que eles dizem, os espíritos dizem que está em volta do nosso planeta? Escuro, uma energia pesada. É isso que nós respiramos diariamente, é isso que nós queremos, não? Então nós temos que começar a fazer a nossa parte. No livro Os Mensageiros, dá tempo, eu ia olhar para lá, né? No livro Os Mensageiros, no início, porque os livros do André Luiz, Nosso Lar, fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Não sei se os Mensageiros continuam, mas ele conta que ele e os instrutores estavam reunidos, eles estavam perto de Bristol, onde estavam tendo alguns bombardeios, mas eles estavam próximos para procurar as pessoas que estavam, os espíritos que estavam necessitados. E o que não foi a surpresa deles, que no meio de toda aquela fumaça, tinha um facho de luz. E eles ficaram curiosos para saber do que se tratava.
Eles foram se aproximando, estavam numa igreja que tinha sobrevivido aos bombardeios, estavam os padres, estavam ali reunidos cantando. E a ligação espiritual, ou seja, fazendo uma coisa totalmente diversa do que estava sendo feito fora, iluminou todo aquele ambiente. Então veja a importância da nossa ligação com Deus. Não é aquela ligação, aquele fanatismo, não é nada disso. É aquela ligação natural a todas as atitudes do dia, que nós pudermos agradecer a Deus todas as menores coisas. Aí nós estaremos ligados a Deus. Não é viver uma vida de santo porque não o somos. Não é mesmo porque os santos não ficam tocando harpa. Existe todo um trabalho a ser feito, mas é isso que a gente deve fazer, sim. Exatamente, abre uma luz para iluminar. Com certeza. Com certeza. Pessimismo, exatamente. Praticamente só a legislação negativa, que é o que está mais forte, pelo menos atualmente, nós nos deixamos, interessante como nós vamos nos deixando levar por isso, e acabam as coisas ficando muito banalizadas. Exatamente. Como a morte, como tirar a vida, está tão banalizado que hoje nós assistimos o jornal, nós sentimos ao ver que alguém tirou alguém, no segundo seguinte estamos rindo com uma coisa que explode ou outra coisa assim. Ele passa por nós e vai embora. Então, esse sentimento eu acho que não tem que ficar mais dentro de nós. Verdade. E a guerra começa mesmo dentro de nós. Nós, nesse último acontecimento, que não preciso nem falar, as pessoas ficavam vibrando para que acontecesse, para que fossem presos, para que acontecesse o pior. Peraí, já não chega. Por isso que eles dizem, vamos ao dial, vamos mudar assim, vamos mudar a sintonia. Como nós vimos pessoas falando mal e vibrando negativamente. Exatamente. Dois presidentes. Exatamente. O que tem a ver uma coisa com a outra. Com certeza. É uma doença que a pessoa tem, que afinal de contas ninguém quer ter, ninguém quer que outros tenham. E por que vibrar? Não vibrar mal, não vibrar para que ele possa superar, para que ele possa passar por isso. Nós somos irmãos. Irmãos em Jesus. É isso. Alguma coisa? O Sérgio. Boa tarde. Comentário, eu acho que esse sofrimento, essa conscientização da gente, nos faz lembrar que o ser humano, a humanidade, sempre teve mecanismos assim para descobertas, para. Um homem muito criativo. Verdade, verdade. Isso faz parte. Mas ele não faz essa viagem interna, né? É isso que eu acho que está um caminho meio errado, né? Potencialmente estamos aí no progresso, mas essas viagens, porque muita coisa está acontecendo, a confraternidade não ser muito. Verdade. Verdade. Eu acho que o sofrimento traz isso, né? Traz aquela coisa de você começar a viajar para dentro de si. Você vê que nós, o homem se preocupa muito com o macrocosmo, né? É maravilhoso, é fantástico. Eu não consigo entender, dimensionar 4 bilhões e meio de anos. Eu não consigo entender como, é muito número para mim, mas o homem faz essa viagem mesmo porque é muito mais fácil. Agora procura viajar para dentro. Procura saber exatamente as suas dificuldades e admitir.
É difícil. Consigo próprio. E o que é que nós fazemos? Eu não quero a violência. Então eu vou me trancar. É muro, é portão, é grade. E a violência dentro de nós? Somos nós. Exatamente. Mas nós estamos a caminho, Sérgio. Não tem como, certo? Nós analisamos tudo isso não é um julgamento, é uma análise. É verificar tudo o que nós estamos fazendo e tomar a nossa atitude. Qual é o caminho que eu quero seguir? Porque eu tenho as opções. Tudo me é lícito. Mas o que me convém? É eu caminhar aqui. Buscar o caminho do meu equilíbrio. Então, na hora nós escorregamos, caímos para cá, mas não dá para ficar em cima do muro mais. Nós temos que caminhar, trilhar a nossa estrada, não é vicinal. Quer falar mais alguma coisa? Não? Obrigada, gente. Uma boa tarde. A gente transmite as palestras pela internet, né? Ao vivo, e depois fica gravada. Por isso que a gente passa com o microfone aí, que às vezes as pessoas estranham, né? Falam, microfone, não está saindo som nenhum, tal, mas a gente está captando e fica gravado depois, tá? Então essa palestra vai ficar gravada. A das 5 horas também, se o Marcos Cunha, né, permitir, a gente vai gravar também e vai ficar disponível no site, né? A palestra das 5 horas hoje também, né, sobre o Kardec. Então vamos passar as nossas vibrações. Então nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz, muita paz, muito amor a todos os dirigentes, governantes, aqueles que trazem responsabilidades sobre os povos. Vamos vibrar pelos que sofrem em toda parte, onde houver o sofrimento, que possa haver também o bálsamo do alívio, da cura, do repouso, da esperança. Vamos vibrar pelas famílias que vivem nas ruas, pelos menores abandonados, pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos orfanatos. Vibremos por aqueles que se encontram mergulhados nos vícios. Vamos estender a nossa vibração de muita luz também aos que viciam, aos que perseguem, aos que se vingam, aos inimigos, obsessores, que possam encontrar a luz, a força para se voltarem ao bem, para perdoarem, para o encontro com Deus. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, em pensamento, em vibração, rogando a Jesus que nos acompanhe, que entre conosco em nossas casas. Vamos entrando e abraçando, envolvendo com muito amor cada ser que convive conosco, nos nossos lares, aqueles mais necessitados, os que se encontram enfermos. Igualmente, vamos às casas de nossos parentes e amigos, nossos locais de trabalho, de estudo e os lugares que frequentamos. E de volta aqui ao nosso ambiente, nós vamos vibrando uns pelos outros. Graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse trabalho, por tudo aquilo que ouvimos, que aprendemos, e que possamos ter uma boa semana. Graças a Deus.